tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar com as nossas aulas aqui de hidráulica e pneumática. Vai ser a nossa penúltima aula, tá? Eu vou gravar mais uma depois, disponibilizar. E aí a gente já vai ter a nossa prova, né? A nossa P2, certo? Bom, hoje vamos começar então com o grafo 7, tá, pessoal? Então, vocês já estão vendo aí, né, a apresentação. E hoje nós vamos cuidar somente de grafo 7, começar a falar de grafo 7. Na outra aula também eu vou falar de grafo 7, por isso que eu já vou gravar as duas e a gente já fica livre de hidráulica, de pneumática, na verdade, né? Por esse semestre, tá bom? Bom, pessoal, grafo 7 ele acaba por ser um método gráfico, né, para estudo de comandos automáticos que nasceu na França lá em 1977, certo? Então é regulamentada por essa norma aqui, né, a IEC 60848, e pode ser utilizada em qualquer tipo de sistema automático, tá, pessoal? A gente está vendo aqui para pneumática, tá, e pode ser aplicado para hidráulica também, mas pode ser para qualquer coisa, tá? Pneumática, elétrico, mecânico, vocês vão utilizar aí bastante em CLP, tá bom? Então fiquem aí à vontade para utilizar esse sistema aí em qualquer outra aplicação que vocês possam ter, tá? Bom, vocês vão perceber que o grafo 7 utiliza de sinais geométricos, né? Sinais aqui não, né? De componentes geométricos aí, né? E uma simbologia alfanumérica para interpretar os nossos comandos aí, certo? E é claro, né? A gente vai ter que ter um pouco de conhecimento no setor elétrico e eletrônico, né? E eu gosto de já começar a fazer uma analogia com máquinas de estado, lá quando vocês veem em CLP, é mais ou menos parecido com isso, né? Vocês podem até usar o grafo 7 como um pontapé inicial para a máquina de estados lá em CLP, tá? Então, por isso que acaba tendo que a gente tem essa proximidade com o CLP, então eu peço para vocês fazerem essa analogia, né? E aí vocês acabam por ter que pensar um pouquinho lá no setor elétrico e eletrônico. Aqui fala que não precisa ter conhecimento específico, né? Vocês vão perceber que realmente não precisa ter conhecimento específico em elétrica e eletrônica para mexer com grafo 7, mas é legal, certo? Bom, então esse diagrama funcional grafo 7 ele vai ser constituído de um conjunto de passos e transições, certo? Então, cada passo, para ele acontecer, precisa respeitar uma transição, certo? Então, um ciclo industrial aí vai poder ser decomposto em um certo número de passos ou fases, né? E cada passo corresponde a um certo número de operações, por exemplo, pela energização da bobina de um relé, ligação de uma lâmpada, acionamento de um cilindro, certo? Etc. Tá? Que pode ser simultâneo ou não, certo? Bom, vocês lembram lá, né, que a gente estava falando de diagrama trajeto-passo, a gente vai usar o trajeto-passo para ir para o grafo 7, tá? Por isso que é interessante eu falar aqui, né, ao invés de passos, né, que é um termo utilizado em grafo 7, eu falar de fases, que é o que a gente estava falando em grafo 7. Em diagrama trajeto-passo, certo? Então, olha só, a passagem de um passo a outro é chamada de transição e se verifica somente quando certas condições são satisfeitas. Por exemplo, sinais de interrupção de posição e de fotocélulas ou para acionamento de um botão. Ok? Bom, perceba, né? Quando a gente estava falando lá do diagrama trajeto-passo, que a gente tinha as fases, a gente vai começar a olhar para essas fases como passo, certo? Cada uma dessas fases é uma ação que eu vou ter que tomar, certo? Ou cada um desses passos, né? Só que a ação está atrelada a esse passo, certo? Dentro do grafo 7. E para eu transitar de um passo para outro, eu preciso atender uma condição, que são as transições. E as transições são o que a gente chamava de sinal lá no diagrama trajeto-passo, tá? Então vocês vão perceber que acaba sendo uma analogia, né? Mas a gente tira lá daquele gráfico, né, e joga já numa coisa mais estruturada, tá? Então, um passo é apresentado como um quadrado com o número de passos associado. À direita do quadrado que apresenta o passo representa um retângulo que contém a explicação da operação associada ao passo. Então, quer dizer,
eu vou lá, faço uma transição, entrei no passo. Aquele passo vai ter uma ação atrelada a ele, certo? Nada mais é do que a ação, tá? A condição de transição de um passo ao seguinte é indicada por um traço na horizontal à direita do qual se escreve a expressão lógica. Isso daqui, pessoal, é porque está tudo escrito, tá? Só para vocês começarem a entender. O melhor é ver aí a coisa acontecendo, certo? Bom, então tá aqui a coisa acontecendo. Esse número do passo aqui, vocês vão perceber que dentro do programa, né, ele vai ficar aqui dentro, certo? Então, se eu tenho o primeiro passo, eu vou ter atrelado a ele, aqui não tá? Mas uma ação, certo? Para eu pular de um passo a outro, eu vou ter que ter uma transição, ok? Bom, não necessariamente a gente precisa ter uma ação associada a um passo. A gente pode ter uma ação que é só uma ação de parada, de espera, um delay, tá? Mas eu tenho sempre que ter o passo aqui, certo? Não tem jeito, ok? E aí a gente tem uma simbologia pro Graph7, né? E a simbologia está aqui. Vocês vão perceber que é bem simples, tá, pessoal? Não tem muita dificuldade, tá? É bem tranquilo mesmo, certo? Mas aqui está mais completo, né? Vocês veem que a gente tem um passo inicial, um passo ou fase, que é a mesma coisa que o inicial, só muda a configuração. O comando é dado por esse retângulo lateral. A transição é dada por esse tracinho aqui ligando um passo a outro, certo? E o asterisco vai ser correspondente a uma equação booleana ou esquema ladder, ok? Que esteja associado. Conexão orientada, a gente vai acabar não usando. Exemplo de passo, salto de passo, né, na verdade. Exemplo de sequência simultânea, pode ter dois passos acontecendo simultaneamente, ok? E exemplo de divergência de sequência, nós vamos acabar não usando, tá? É como se fosse uma lógica if, certo? Mas a gente vai acabar não usando. Bom, regras de evolução aí. Deve-se ter ao menos um passo inicial. A gente não consegue começar o Graph7 se a gente não tiver um passo inicial. Vocês vão entender por quê. Porque eu preciso voltar, né, ao início para começar de novo. Deve-se sempre existir a alternância passo-transição, ok? Que é a nossa transição ali, que é o risquinho na horizontal, certo? A superação de uma transição determina a desativação da ação associada ao passo anterior, certo? Então, por exemplo, se naquele passo eu falei para o atuador avançar, no próximo passo, né, na hora que a transição é satisfeita, ele vai deixar de acontecer. Por isso que vai ter uma particularidade quando a gente for olhar para o circuito pneumático. Aí eu já falo para vocês. A transição vai ser superada quando todas as condições são verdadeiras e todos os passos imediatamente anteriores são ativados. Ok? Então esse daqui é um diagrama Graph7 que eu fiz meio por cima para vocês verem como é que é. Tá? Aqui ó, a gente tem o passo inicial, que vai ter um zero aqui, a primeira transição, primeiro passo, né, uma ação associada a esse passo, segundo passo, outra ação. Aqui eu vou ter uma simultaneidade, quer dizer, esses dois passos vão acontecer simultaneamente. Então eu tenho aqui duas ações acontecendo. Saiu da simultaneidade, eu tenho um quinto passo aqui, ok? E bom, vamos pegar o primeiro exemplo aí, que é o mais simplesinho que a gente fez, né? Que é desse atuador aqui, né? Vocês lembram dele? Que é a nossa garrinha mecânica. Vocês lembram das outras aulas, né? Que a gente tinha o diagrama trajeto passo aqui e eu coloquei o diagrama de fases, beleza? Bom, então vamos utilizar dele para fazer o nosso primeiro exemplo de Graph7, certo? Bom, olha só, na primeira fase, a ação é acionar o avanço de B e o sinal é A0 e P, ok? Então vamos fazer isso daqui. Ó, eu vou fechar aqui a apresentação, vou abrir o Fluid Sim, certo? E eu gosto de começar sempre pela parte pneumática, então vamos lá começar pela parte pneumática, ok? Esse cara aqui e esse cara aqui. Bom, pessoal, como o Graph7, aquela ação vai executar, aquele passo vai executar uma ação e depois que der a transição ele vai desativar isso, então eu tenho que já pensar, pô, eu estou tendo um sinal elétrico, tá? E é um sinal elétrico de 0 ou 1, certo?
Se eu tiver o avanço, na hora que transitar aquele passo, ele vai jogar 0 na saída, eu vou ter o retorno, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que já configurar esse cara, é claro, né? Acionamento elétrico, e eu já vou colocar um retorno por mola. Ah, Raul, mas você não poderia usar um atuador de simples ação? Poderia, tá? Se vocês quiserem utilizar, vai dar na mesma, tá? Estou configurando aqui a exaustão dessa válvula, certo? A exaustão dessa válvula, e tá aqui o nosso atuador A. Eu já vou copiar ele e vou colocar aqui do lado, ó. Eu vou colocar bem aqui no cantinho, pessoal. Certo? Então, esse daqui eu vou chamar de atuador A, tá? E eu vou colocar aqui nos labels o A0, e olha aqui um detalhe, eu vou colocar um pontinho no final só para diferenciar ele, vocês vão entender por quê. E também eu vou colocar um A1 pontinho, que vai acontecer ali na posição 100, ok? Opa, deixa eu jogar isso aqui um pouquinho mais para baixo, que tá muito alto. Aí. Aqui, ó, é o A+, só que eu vou colocar um A pontinho só, porque ele só faz o avanço, né? O retorno é por mola, então tá beleza, certo? Vocês vão entender por que do pontinho, tá? E aqui eu vou configurar o B0 com pontinho e o B1 também com pontinho aqui. Põe esse pontinho aí, hein? Vocês vão perceber por quê. Ou se não, algum método de diferenciação, tá bom? Bom, vou colocar aqui a minha válvula de 2 vias, 2 posições, que serve como um disjuntor aí, entre aspas, né? Tá? E vou acionar manualmente, tá aqui. Então a parte pneumática, pessoal, vai estar já certinha. Certo? Bom, agora o Graph7 aqui dentro do FluidSim, ele vai ser composto por duas partes, tá? A primeira parte que eu gosto de fazer primeiro é a parte do controlador. Então vocês vão perceber que tem um Graph7 I/O. Cara, é como se fosse um CLP, tá? É um CLPzinho, ok? Tudo bem? Então vocês percebam que eu tenho as entradas e as saídas, ok? Então eu tenho que primeiro aqui configurar o que são entradas e o que são saídas, beleza? Então eu vou ter aqui, ó, cliquei aqui, inputs e outputs, certo? Como input, vocês percebem que tem um A0, A1, B0 e B1, certo? Só que esse nome que a gente dá é um nome interno do Graph7, do controlador Graph7, tá? Ele não é o acionamento do Graph7, certo? Externo. Então eu posso colocar o nome dele, ó, como sendo, eu vou ter um P, né, de partida, tá vendo aqui, ó, um botão de partida, um sinal de partida, tá? Então eu já vou por ele. Eu vou ter um A0, um A1, um B0, um B1, ok? Tá aqui configurado. Desculpa. As saídas. Eu vou ter a saída A e a saída B. Eu vou colocar o nome desse atuador, porque senão vai dar rolo, tá? Atuador A e aqui atuador B. Beleza? Aí eu vou colocar A e B aqui só, tá? Bom, agora eu tenho que ligar os acionamentos externos, beleza? Não posso deixar de ter esses acionamentos externos. E é claro que eu vou precisar de um sinal elétrico, ok? Na entrada vai entrar um 24 volts e na saída também vai sair um 24 volts, certo? Então olha só, se eu tenho um 24 volts entrando por meio de uma chave aqui, esse cara aqui, ó, eu vou dar um rotate nele de 270 e ele vai entrar no primeiro aqui, porque vai ser o meu sinal de comando, tá? Minha partida. Agora, o A0, pessoal, esse daqui é partida, tá? O A0 eu vou ter que colocar uma chavinha, né? Rotate, chavinha. O B0, o A1 também é chavinha. Eu estou copiando e colando aqui, tá? O B0 e o B1 também. Então vamos colocar, vamos ligar aqui primeiro, né? Estão vendo, ó?
Se tiver indo muito rápido, vocês ficarem com dúvida, por favor, depois mandem as suas dúvidas para mim, tá? Que eu resolvo para vocês. Tá aqui, tem que deixar bonitinho, não pode bater, tá? E aí nós estamos ligando 24 volts, ok? 24 volts. Bom, sinal de partida, beleza? É sinal de partida. Agora isso eu tenho que dar nome aos bois. O A0 é A0 ponto, porque eu estou me referindo ao posicionamento desse cara e não ao nome interno aqui dentro do controlador Graph7, tá? Por isso que a gente tem que diferenciar, tá, pessoal? Se eu colocar A0 aqui também, ele vai dar conflito. Depois eu mostro para vocês, faço o teste. Esse daqui vai ser o A1 ponto, B0 ponto, B1 ponto. Beleza? E tá, né? Então a gente entrou com o sinal de 24 volts e aí na saída vai jogar um sinal de 24 volts também. Então a gente vai lá e coloca uma válvula solenoide. Eu vou dar um rotate aqui. Opa. Certo? A primeira válvula está aqui. Eu vou ligar uma segunda válvula. Desculpa, o telefone tocou aqui. Uma segunda válvula. Certo? Essa daqui vai ser a minha válvula A ponto, porque eu estou associando essa daqui com esse cara. E essa daqui vai ser a B ponto. Ô Raul, mas e do outro lado? Pô, se eu estou saindo 24, do outro lado tem T0. Certo? Então olha aqui, pessoal, que interessante, né? É como se fosse um CLP mesmo. Certo? É a ligação do CLP. Tá entrando aqui, ó, passando pela chave um 24 volts, né? E saindo 24, e aí eu tenho que aterrar o lado de lá, né? Ele vai dar um errinho aqui, né? Não vai funcionar, mas eu já consigo aqui, olha lá, ó. Tá vendo? Eu pressionei aqui, eu aciono o P. Como A0 e B0 estão acionados, né? Quer dizer, os atuadores estão recuados, então tá tendo sinal aqui em A0 e B0. Ok? Então tá tudo ligadinho. Olha só, se eu não colocasse o pontinho, olha lá, ele ia dar erro. Ele ia falar que tinha coisa duplicada. E aí, cara, ele não vai funcionar. Então, por isso que a gente tem que diferenciar. A0, eu estou chamando, o nome interno aqui daquela entrada do meu Graph7, tá? No meu controlador Graph7. E aí, A0 aqui é o A0 ponto. Beleza? Bom, agora falta a parte da lógica Graph7, certo? A gente precisa dela para funcionar as coisas, tá? Então, ó, aqui a gente vai começar a estruturar os passos, beleza? Como eu falei para vocês, cada passo vai ter que ter associado a ele uma transição, certo? Então, um passo e uma transição. E a gente sempre tem que começar um conjunto de passos, né? Com o passo inicial. Deixa eu só pôr aqui, né? Aí vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então, ó, clicando duas vezes, né? Ele não é um simple step, ele é um initial step, certo? E eu vou dar um nome para ele de 0, ok? Bom, se eu estou no passo inicial, vamos voltar aqui para o nosso diagrama. Se eu estou no passo inicial, para eu começar o meu sistema, né, quer dizer, o acionamento de B, né, o avanço de B, eu vou precisar do A0 e do P. Então, o A0 vai ter que estar acionado, associado ao P de partida. Então, a minha transição aqui, pessoal, olha só. Dentro da condição, eu vou falar que é P e A0. Coloquei um sinalzinho aqui de multiplicação, mas vocês poderiam clicar aqui em AND, tá? Então, é lógica mesmo, tá? P AND A0. Ou senão, eu posso só colocar multiplicação. Então, a minha condição de transição, eu já vou saber aqui que vai precisar do P, que é esse cara aqui, e aí, pessoal, o Graph7 aqui, ó, vai estar associado com esses nomes que vocês colocaram aqui dentro do controlador, e não a esses daqui externos, tá bom? Esses externos é só organização nossa, tá bom? Bom, esse passo aqui, ó, já é o passo 1. Então, eu vou dar um nome para ele de passo 1.
E a ele nós temos associada uma ação. Eu vou diminuir aqui, tá? Só para ficar melhorzinho. Nós já temos associado a ele uma ação. E qual que é a ação do passo 1? É o avanço de B. Então a gente vai entrar aqui dentro do passo, ó, a gente vai olhar aqui o que acontece, né? É uma ação, é uma simples ação? Não, é uma ação que tem uma ativação. Então, opa, olha aqui, ó. Ação que tem uma ativação, certo? Aqui tem a ativação por conta de um evento, aí você pode colocar uma outra coisa, né? Mas o que a gente vai mais usar é a ação por ativação, certo? Bom, qual que é a variável de saída? É a variável B, ok? É o B. E o B, eu quero que ele avance, beleza? Bom, então, eu já falei que a variável é a B e a condição é que ela avance, então vai dar 1, beleza? Ok. Não ficou vermelhinho, então a minha ação aqui tá beleza. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, ó, que já tá certinho. Quantas ações eu tenho? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, aí mais uma. Vamos configurando cada uma, tá? Bom, eu vou interligar aqui elas. E a gente só configura, tá? Podem fazer isso daí também, tá, pessoal? Por favor. Certo? Bom, eu estou na fase 1. Para passar para a fase 2, eu preciso que a condição de transição seja B1. Então, o que eu vou colocar aqui? Pô, B1. B1, tá aqui. B1. Certo? E o que vai acontecer nesse passo aqui, que é o passo 2? No passo 2, eu vou ter a ação de avançar com A. Então, aqui dentro, ó, ao invés de ser a variável B, eu vou colocar a variável A. É uma ativação, é uma ação com ativação. E aí a ativação é 1. Beleza. Do passo 2 para o passo 3, a condição de transição é a 1. Então, aqui, ó, eu vou configurar aqui embaixo, tá? A1. E o que vai acontecer no passo 3? Nós vamos ter o recuo de B. Então, B é igual a 0. Ok? Vocês estão vendo que não dá para ter um lado ou outro. Se você tivesse duas solenoides aqui, você ia ter que acionar elas separadamente. Aí ficava mais complexo, tá? Então não precisa disso, tá? Bom, para voltar o A menos, né, o retornar A, eu vou ter que ter a transição de B0. Então aqui vamos chamar de B0, ok? E esse cara aqui, que é o 4, a ação dele é o retorno de A. Pô, beleza, né? Então, no passo inicial, para começar o meu sistema iniciar, eu vou ter que ter o A0 e o P acionados aqui. Bom, no primeiro passo eu avanço com B, no segundo passo eu avanço com A, no terceiro passo eu retorno com B e no quarto passo eu retorno com A. Ok? Bom, do quarto passo aqui, ó, eu vou ter que ter, claro, um A0 aqui para a condição ser satisfeita. E, Raul, daqui eu tenho que ir lá para cima. Eu posso ligar? Pode, mas é mais fácil você fazer assim, ó. Connection ID, eu vou colocar aqui no passo 0. E aí tá lá. Ele coloca um zerinho aqui, ele já sabe que ele tem que vir aqui para cima, ó. Ok? Bom, então agora percebam que a gente tem o nosso Graph7 montadinho aqui, tá? Que nós temos o controlador desse lado e toda a lógica Graph7 do lado de cá, ok? Então vamos dar um play? Play, certo? Ele vai ficar no passo inicial. Para eu transitar do passo inicial para o passo 1, o A0 tem que estar acionado, ele está, mas tem que estar o P também acionado. Então, a partir do momento... Opa, vamos ligar aqui o ar, né? A partir do momento que eu acionar P, pô, aí eu vou ter as transições acontecendo. Então, opa, vê o que eu fiz de errado aqui. Espera aí. Vamos ver o que eu deixei aqui, ó. 0, 0,
Deixa eu ver se eu coloquei tudo certinho aqui. Ah, aqui, desculpa, hein? Eu não coloquei aqui o B ponto. Não está configurado o B ponto, ele não vai, né? Vamos dar o play novamente. A partir do... Ah, tá, tem que acionar. A partir do momento que eu pressiono o P... E vocês estão vendo que ele vai na sequência, né, pessoal? Olha que bacana, ó. Tá lá na sequenciazinha. Olha aí. Beleza? Percebam que, olha só, né? Essas duas condições de transição, elas estão acionadas, porque B0 e A0 estão ali. Só que nenhuma outra anterior foi satisfeita. Então, cara, ele não vai acionar. Se a anterior não foi satisfeita, ele está no passo zero, ele vai ficar no passo zero. Então, é mais difícil da gente errar usando o Graph7 do que usando, por exemplo, aquela lógica sequencial que a gente usava só para pneumática, que dava uns errinhos. Não sei se vocês lembram disso, né? Então, Graph7 acaba sendo melhor por conta dessa assertividade, vamos dizer assim, né? Assertividade na construção do nosso ciclo automático. Estão vendo? Olha lá, a partir do momento que eu acionei P, o automatismo vai funcionar. Tá? Bom, pessoal, esse daqui é o primeiro exemplo que eu queria dar para vocês. O segundo exemplo é um pouquinho mais complexo, tá? E esse daqui, é claro, eu quero que vocês façam, certo? Eu vou deixar aqui para vocês, né? Olha só, são 8 passos, né? E tem um sinal de partida aqui. E também eu deixo para vocês consultarem aqui como que ficou o Graph7 disso daqui. Não é difícil, tá? É simples de fazer. Desculpa. É simples de fazer, tá? Só que ele tem um pouco mais de passos aí ao longo do processo dele. E também nós temos mais um, que é essa furadeira aqui, tá? Então eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem esses dois automatismos aqui. Esse primeiro, que é do slide número 13 e do slide número 16. Aqui tem o diagrama trajeto passo, certo? Que vai auxiliar vocês. E aqui tem o Graph7. Bom, eu vou excluir isso, tá? Beleza? Para vocês, né, quebrarem um pouquinho a cabeça aí, tá bom? Pessoal, Graph7 não tem segredo, é treino mesmo, tá? Vocês vão ver que ele é muito útil ao longo do curso de vocês, não só para pneumática, mas quando vocês estiverem falando lá de CLP também, né, vai ser bastante útil. Então, usem e abusem aí, tá? Quando vocês estiverem estudando máquina de estado, ok? E precisando de alguma ajuda, por favor, me chame, tá bom? Um abraço a todos aí, pessoal. Tchau, tchau.